Bem-vindo ao programa Câmara Inclusiva, uma parceria da TV Câmara Natal e o Movimento Independente Pro Autismo. No programa de hoje, vamos conferir as atividades da Câmara Municipal de Natal relacionadas à pessoa com deficiência. A Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida esteve no CAS, um centro especializado para surdos e professores. Vamos conferir. Localizado no bairro das Quintas, o CAS, Centro Estadual de Educadores e de Atendimento ao Surdo, promove uma política de educação inclusiva por meio de ações educativas que garantem um atendimento especializado à pessoa com deficiência auditiva. A presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, a vereadora Júlia Arruda, conheceu de perto o funcionamento do centro. Dando sequência à série de visitas para conhecer as instituições, para exatamente envolver as instituições que fazem parte da comissão. E hoje temos a satisfação de estar aqui no CAS, que é o Centro de Atendimento aos Surdos, que faz parte, é vinculado ao Governo do Estado, à Secretaria Estadual de Educação, mas que presta um serviço a toda a população natalense, aos alunos de Natal. O CAS foi fundado em 2005 e hoje atende mais de 120 alunos e forma cerca de 400 profissionais por ano. O objetivo principal dele é formação. E nós também atendemos o aluno e a família. Como assim? O aluno chega, ele é indicado por SUVAG, por CRI, pela escola ou por redes sociais e a gente recebe esse aluno, ao chegar aqui faz a anamnese, vê o grau de surdez, vê a série que ele está e vai colocar ele em uma turma, certo? Automaticamente essa família fica aqui na instituição e precisa também de um atendimento. Por quê? É importante que o aluno aprenda e que a mãe aprenda junto, para que essa comunicação chegue à sua família e chegue na vida cotidiana dele. A política de educação inclusiva e de valorização à diversidade linguística garante aos alunos o acesso às mais diferentes formas de artes. Os alunos participam das oficinas no contraturno escolar. Eu senti a necessidade de trabalhar com artes, né? Falei com a gestora Aldenora, né? Que a necessidade, porque eu atendi alunos, perguntava que cor é essa, eles não conheciam, não sabem quais são as cores, o básico da arte não sabiam. Então, esse foi o objetivo, fazer com que o surdo tenha acesso à cultura popular que ele não conhece. Esses estudantes são encaminhados por diversas instituições, mas a demanda nos cursos de capacitação é espontânea. O CAS atende prioritariamente os servidores da rede estadual e municipal. Todos os anos, as vagas ficam esgotadas. A procura é muito grande, a gente não consegue atender a demanda, a procura, a gente não tem mais vaga, sempre quando a gente abre não tem mais vaga. E fica muitas pessoas tristes por não conseguir. Por quê? Porque o nosso estado ainda está caminhando nessa formação. Tem curso na ASNAT, mas é particular. Então, quem não é da rede estadual vai para um sorteio de vagas. Então, a gente fica sempre com essa dificuldade. Este ano mesmo, a gente não ficou com uma vaga para atender pessoas que não tivessem matrícula na rede estadual. A comissão vai dar sequência, vai acompanhar, inclusive até marcar uma agenda com o secretário estadual para pontuar algumas demandas que vão surgir aqui, fruto dessa nossa reunião, dessa nossa visita aqui ao CAS. É realmente importante que as comissões façam as visitas aos locais onde são oferecidos serviços às pessoas com deficiência. Somente visitando é que conseguimos mostrar as dificuldades de perto. E falando sobre comissão, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Natal realizou um debate onde trouxe acessibilidade como tema. Aos 25 anos de idade, depois de cair de uma árvore e quebrar a coluna, Ailton ficou paraplégico, dependendo da cadeira de rodas para se deslocar. Uma tarefa nada fácil aqui em Natal. Calçadas, ruas esburacadas, o transporte público. E especificamente, o bairro onde eu moro, Felipe Camarão, ele é um bairro que a acessibilidade para mim é zero. Apesar de eu morar no bairro, eu gosto muito do bairro. Não vou ser hipócrita e dizer que não gosto do bairro, eu gosto sim. Mas a falta de acessibilidade nesse bairro é zero. Ruas esburacadas, ruas sem calçada, parada de ônibus não tem coberturas. O transporte público, você tem que pedir a Deus que venha um transporte que tenha uma plataforma
funcionando. Para discutir e sugerir caminhos para uma melhor acessibilidade na cidade, na manhã desta sexta-feira, a vereadora Ana Paula promoveu uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A iniciativa do encontro surgiu após uma visita da parlamentar a um projeto voltado para cadeirantes. Esse encontro ele partiu de uma visita a um projeto na Faculdade Estácio, a convite do professor Jonilson Júnior, e lá a gente pôde estar conversando e debatendo com pessoas cadeirantes, com idosos, com pessoas com deficiência, além de docentes e discentes. A partir daí, nós pensamos em fazer e trazer para a Câmara Municipal este debate, trazendo essas pessoas que trouxeram dúvidas, queriam fazer questionamentos às secretarias e trazer também as secretarias para que elas pudessem responder. Então, hoje a gente faz essa audiência pública junto com o STTU, junto com o CEMURB, para que a gente possa tratar sobre acessibilidade. O professor Jonilson, coordenador do Grupo de Lesão Medular da Estácio, projeto conhecido pela vereadora, participou do debate e falou das necessidades que os cadeirantes enfrentam, sobretudo com o transporte público. O ponto mais crítico são os ônibus, né? Nós temos ônibus com a frota antiga, sucateada, onde as plataformas, muitas vezes, que podem permitir que os cadeirantes entrem nos ônibus, elas vêm quebradas. A frota com adaptação já é reduzida. E quando ela chega, essas pessoas elas ficam 2, 3 até 4 horas aguardando um outro ônibus que tenha a plataforma funcionando, né? Às vezes até a gente percebe o constrangimento dos motoristas tentando ajudar, querendo levar no braço a pessoa, né, para que ela possa se locomover, o que é totalmente inadequado também, né? Isso é um constrangimento para essas pessoas. Então hoje elas se limitam, não conseguem se locomover na cidade em função dessa frota. A inclusão de mais ônibus adaptados e de ruas com acessibilidade esbarram na espera por uma nova licitação dos transportes e também na falta de recursos da STTU. Tudo que a gente faz de alguma execução de alguma via, a gente trabalha com acessibilidade também. Mas só que o ritmo das ações, das atividades é baixo por causa do recurso, né? A gente tem uma demanda imensa da população de solicitação, mas infelizmente não consegue atender no ritmo que deveria, né? Então não é por querer, é por dificuldade mesmo, não só com relação à financeira, que é a mais importante, mas da equipe para poder já se planejar, projetar para chegar o mais rápido possível. Dentro do processo de revisão do plano diretor, a CEMURB integra um grupo que analisa propostas para garantir uma melhor acessibilidade às ruas de Natal. A Lei Brasileira de Inclusão 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela alterou o Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade agora exige que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes contemplem o plano de rotas acessíveis atrelado ao plano diretor. Então, como a gente está em fase de revisão do plano diretor, a gente também está incluindo o plano de rotas acessíveis nesse estudo, nessa elaboração. E o plano de rotas acessíveis vai contemplar um trabalho mais focado, tanto para as calçadas do município de Natal, quanto para as áreas de travessia, acesso ao transporte público, que isso acaba envolvendo também o plano de mobilidade. Então, esse plano de rotas acessíveis, que vai ser trabalhado junto ao plano diretor, posteriormente também vai ter que ser trabalhado junto ao plano de mobilidade da cidade, porque não adianta a gente ter uma calçada acessível sem ter o transporte público acessível e também não adianta ter o transporte público acessível sem ter a calçada acessível. Para identificar os pontos da cidade que mais necessitam de acessibilidade, algumas instituições de ensino estão implementando um observatório, iniciativa destacada pela vereadora Divaneide Basílio, que também falou sobre a importância do encontro. Hoje nós estamos tendo um debate aqui bastante rico, com a presença da OAB, com a universidade, a perspectiva de ter um observatório sobre a acessibilidade, que envolva diversas instituições de ensino, também nos animou muito, e acho que nossa comissão avança quando entende que a questão da acessibilidade, principalmente nesse momento de revisão do plano diretor, como foi citado aqui, a gente precisa estar bem atentas, porque
porque não são só as calçadas, os impedimentos, é mais que isso, né? É um conjunto. E ainda falando sobre as atividades da Câmara Municipal em relação às pessoas com deficiência, o Movimento Independente Pro Autismo e o presidente da Câmara, o vereador Paulinho Freire, esteve na Secretaria Municipal de Educação e de Saúde para tratar sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência. Na ocasião, nós estivemos com a secretária de Educação, Cristina Diniz, e conversamos sobre a matrícula antecipada, que ocorre até o dia 30 de novembro. Vamos ficar atentos, porque para garantir o profissional auxiliar, para garantir o acesso aos nossos filhos com deficiência, é necessário fazer essa matrícula. Também conversamos com o secretário George de Saúde, em que podemos observar que há sim um déficit em relação aos atendimentos da pessoa com deficiência, em especial as pessoas com um transtorno do espectro autista, mas ficamos de conseguir fortalecer e criar a rede de atendimento à família e às pessoas com deficiência e, principalmente, o acesso à saúde para as pessoas com autismo. No próximo bloco, vamos conversar com Kátia Junqueira, secretária da ASNAT, Associação de Surdos de Natal. Voltamos já. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o programa Câmara Inclusiva, uma parceria da TV Câmara Natal e um movimento independente pró-autismo do Rio Grande do Norte. Vamos agora conhecer uma forma de acessibilidade. Vamos conversar com Kátia Junqueira, secretária da ASNAT. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada pelo convite. Então, Kátia, fala um pouco para a gente sobre a ASNAT. Bem, a ASNAT é uma instituição que nasceu, por assim dizer, há 25 anos no estado do Rio Grande do Norte, mas mais especificamente em Natal. Foi fundada por surdos, pessoas surdas, sendo algumas delas nascidas aqui, passaram, aprenderam a Libras fora do estado e depois trouxeram novamente a Libras. A finalidade inicial seria passar esse conhecimento, né? Porque a Libras teve muito tempo que era impedida de ser usada pelos surdos. E aí, depois, há 25 anos atrás, quando já vieram trazendo do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos do Rio de Janeiro, novamente a possibilidade de ser usada. Então, eles tiveram essa ideia de divulgar a Libras.
e criar um espaço onde eles pudessem ter convivência, onde eles pudessem interagir com o seu próprio mundo. E foi isso que aconteceu. Então, há 25 anos atrás, era um espaço de convivência que a comunidade surda se identificava, interagia, socializava e aprendia o seu próprio idioma. A Libras, para eles, é a L1, a língua 1, e o português é a língua 2. Então, para eles aprenderem bem o português, eles precisam da Libras, né? A comunicação do surdo é a língua mãe, a língua, como é que eu posso dizer, natural, gestual, é a Libras que eles utilizam. Então, a ASNAT nasceu com essa intenção, essa instituição, e a gente foi crescendo, a gente passou a utilizar a instituição como um órgão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência auditiva, né? Até por perceber que não existe até hoje, muitos lugares que façam esse apoio ao deficiente auditivo no momento em que ele chega a ser um cidadão, no momento que ele faz 18 anos, porque haviam órgãos que, enquanto criança, na parte da educação, existe a inclusão, e o SUVAG, que existe também, é mais de recuperação, de reabilitação, né? Que também é um órgão. Então, um órgão que colocasse, uma instituição que colocasse o surdo enquanto cidadão para a vida, no mercado de trabalho, tendo os seus direitos, não havia nenhum. Então, a ASNAT passou a ter esse papel de defensora dos direitos e também utilizamos o espaço como forma de oferecer a eles esse lado mais lúdico da vida social, né? O esporte, o lazer, não só o conhecimento da sua língua, né? O conhecimento de, por exemplo, existem milhares de campanhas de saúde. Agora a gente tem, às vezes, algumas têm a janela de Libras, mas a maioria delas não tinha. Então, o que acontecia? O surdo tem a campanha maravilhosa sobre o câncer de mama, só que o surdo não tinha câncer de mama, o surdo não pega AIDS, o surdo não usa droga. Então, todas essas maravilhosas campanhas, eles não têm acesso. Então, a gente promove palestras, leva profissionais e temos a acessibilidade, ou seja, esses profissionais fazem e nós traduzimos em Libras para que eles aprendam, para que eles convivam, para que eles entrem na sociedade, passem a ser cidadãos. A gente é acostumado a pensar em acessibilidade, né? Pensando sempre na questão das dificuldades e as barreiras físicas. Mas aí a linguagem de Libras, né, vem com esse aspecto também de acessibilidade, né? Como você falou, as grandes campanhas, elas acontecem e não tem o intérprete lá para traduzir o que é que está sendo feito. A ASNAT, ela oferece algum curso que possa ajudar aquela pessoa que queira aprender Libras? Oferece, sim. É um dos nossos trabalhos. Eu posso considerar que seja a nossa moeda de manutenção, né? Porque assim, oscila muito de governo para governo a possibilidade da gente ter um auxílio, uma verba ou não. Então, o curso de Libras, que é oferecido para a comunidade, né? Tem um custo, claro, porque nós precisamos manter a instituição. Mas o curso de Libras faz esse elo entre o surdo e a sociedade. Então, qualquer cidadão que tenha interesse em aprender a língua, ele pode nos procurar, que nós temos o curso. Ele é um curso que você vai sair, são 300 horas, né? Aos sábados é 1 ano e meio, mas durante a semana, durante um ano inteiro, você aprendendo a língua de sinais dentro de um universo onde a maioria não. O público principal todo é surdo, os professores são surdos, são professores graduados, professores com formação em letras Libras e alguns com especialização. Então, são professores mesmo de Libras e são surdos. Então, nada melhor do que você aprender uma língua com alguém como se fosse qualquer outro idioma. Com alguém que
tenha domínio completo, fluência total. Então, o nosso curso ele é oferecido, ele é diferenciado no sentido de que, embora a instalação seja simples, assim, não tem uma estrutura muito glamurosa, ele é um universo de pessoas surdas. Lá, os sócios estão lá, você vai ter convivência. Não adianta você aprender e não ter como praticar, não ter como trocar. E a gente, assim, eu me orgulho, né, de que 50%, todos os anos, desde que o Letras Libras foi instituído na UF, 50% dos aprovados são nossos ex-alunos. E existem muitas pessoas que fazem o curso, estão fazendo pós-graduação, né? Que tem uma outra graduação, resolvem fazer o pós em Libras. Aí acabam fazendo também o nosso curso. Porque nas universidades, eu tenho percebido, com exceção do Letras Libras, que as pessoas têm acesso à teoria, à história da Libras. E a língua mesmo, eles não conseguem assimilar muito. Então, daí fazem o caminho contrário. Ao invés de aprender primeiro a Libras para depois fazer a especialização, eles começam a especialização e depois vão aprender a língua. Mas está dando certo. Falando sobre a SNAT, esse papel de oferecer essa questão do lazer e o esporte para as pessoas com deficiência, né? Conta para a gente como surgiu essa equipe de futebol que a gente teve o prazer de tê-los como grandes vencedores do Campeonato Nordeste. Então, essa também foi uma necessidade que nós percebemos, né? Porque, assim, o surdo, ele, entre os ouvintes, ele é considerado inferior. Entre os deficientes, ele é superior, porque é uma deficiência não física. Então, paralímpico ele não pode ser e também não pode ser um atleta normal, olímpico. Então, foi criada uma confederação brasileira desportiva somente para os surdos, porque ele não se encaixa em nenhuma das duas. E nessa confederação existem outras federações, ligas regionais, então a SNAT chegou num período que a gente conseguiu formar essa equipe. Nós temos de vôlei de praia, futsal, futebol feminino e masculino, já tivemos judô. Nós já tivemos vários aspectos que a gente pôde se enquadrar a nível regional e nacional. Então, a nossa equipe, que já vem treinando há muito tempo, com todas as dificuldades, eles estão cada vez se especializando mais, né? Que foi uma necessidade. O esporte, ele salva vidas, eu sempre disse isso. Então, a nossa equipe teve o prazer de ser campeã regional, né? Agora foi no mês de setembro. E então se classificou para a Copa do Brasil. Nesse caso é futsal, não vai ser equipe de futebol. Mas a equipe de futsal foi classificada, então, como para participar da Copa do Brasil. Então, nós estamos na iminência de sermos campeões brasileiros de futsal de surdos. E tá difícil, né? A gente está lutando como pode, porque, como eu falei, a instituição ela se mantém. A gente precisa estar aberto. Então, o dinheiro que a gente consegue com os cursos é só para manter. E quando acontece essas... É uma felicidade, mas assim, não é fácil, né? Eles têm que se deslocar, são atletas, são jovens, eles têm que se alimentar, eles têm que ter o equipamento, o uniforme, treinamento. Então, a gente fica puxando daqui e dali, fazendo vaquinha, fazendo feijoada, fazendo bingo, para conseguir o dinheiro. Então, nessa vez tá bastante difícil, né? A gente abriu uma vaquinha.com, tem na internet, a gente está arrecadando alguma coisa, já fizemos alguns eventos também para arrecadar, mas nos dias 14, 15, 16 e 17 eles vão estar... Se Deus quiser, vão estar, porque o ônibus, pelo menos a van, já conseguimos. Em Fortaleza, participando da Copa do Brasil. Agora, só a dificuldade está sendo o combustível.
Então, para você que está em casa e deseja transformar vidas de pessoas com deficiência, oferecer oportunidade, você pode se tornar patrocinador dessa equipe e oferecer, além do dinheiro, do patrocínio, uma oportunidade da pessoa com deficiência se tornar visível, se tornar útil. Não é isso, Kátia? É verdade, o esporte ajuda muito, né? Então, se a gente tiver pessoas interessadas em patrocinar essa equipe, eles são muito interessados, eles são muito focados e realmente têm tido resultados excelentes, assim, que a gente fica até triste de não poder, agradecemos esse espaço, a gente poder estar divulgando, porque são pessoas humildes, são pessoas que lutam com muita dificuldade. Para o ouvinte, a gente já sabe que é difícil, né, participar de uma peneira, chegar numa equipe maior e tudo mais, e para eles ainda é mais difícil ainda, né? Justamente pelo problema que a gente sempre fala, a comunicação, né? A acessibilidade necessária, que é a Libras, que é a única coisa que o surdo precisa é se comunicar. Então, como eu digo, quem não chora não mama, então a primeira comunicação, né? A primeira forma de comunicação do ser humano é o choro. Então a mãe conhece choro de birra, choro de sono, choro de alegria, choro de tristeza. E o surdo tem essa dificuldade de se comunicar desde pequenininho, né? Porque ele só vai chorar quando enxergar a mãe. E a mãe também vai ter essa dificuldade. E a gente fala desse negócio de chorar e mamar, é de pedir, de participar. Então, como eles não podem participar dos outros mundos, dentro do mundo deles, a gente está pedindo aqui que nos ajudem para a gente poder mandar essa equipe, para que eles tenham uma tranquilidade melhor, para poder trazer um resultado melhor para o estado do Rio Grande do Norte. Que se quiserem nos auxiliar, participem da vaquinha, que também acho que vai ser colocado, né, no Reset, sim. E ou depositando qualquer valor na nossa conta da Caixa Econômica Federal, que também vai estar aqui embaixo, para vocês saberem. E quem pode se associar? Qualquer pessoa pode se associar para contribuir? Bom, na associação é permitido por estatuto somente pessoas surdas, né? Ainda para que existem alguns sócios beneméritos, mas são pessoas que lutaram e que participam há muitos anos e são filiadas à causa surda, né? Normalmente são familiares ou pessoas que há muito tempo vêm lutando junto. Então, não é que não aceitem. Já aceitamos sócios que não sejam surdos, mas a prioridade são pessoas surdas, que é para a gente poder ajudar a chegar no... E para nos ajudar, não precisa exatamente ser associado, né? Pode ser nos procurar que a gente coloca as formas de nos ajudarem. Muito obrigada, Kátia. Deixa um recadinho para o pessoal de casa, de incentivo àquelas mães que descobriram agora esse diagnóstico do filho e que é possível e que é necessário descobrir essa segunda forma de acessibilidade. É verdade, assim, o que eu posso dizer que se a pessoa, nesse exato momento, descobriu o seu filho com surdez, ela até pode se animar, porque é a deficiência menos... além de ser menos aparente, que não é esse o problema, é a deficiência que menos incapacita. Se ele tiver acessibilidade, se ele tiver a comunicação, ele vai ser um cidadão comum como qualquer um outro. Ele só precisa da comunicação para obter informações de como conduzir a sua vida, de como se portar, de como se colocar na sociedade, mas ele pode tudo. Ele não tendo nenhum outro problema cognitivo, ele é um cidadão normal, comum. A surdez não incapacita para nada. Ele só não vai poder ser telefonista de telemarketing. Fora isso, ele pode fazer tudo. E, inclusive, com agora os telefones celulares, ele vai ter muito acesso por mensagens, né? Então, ele é um cidadão comum. E ele só precisa ter a sua acessibilidade. Ele só precisa da sua cadeira, da sua bengala, né? Que é a Libras. E ainda passa pelo conhecimento da língua.
Não se assuste, não é uma coisa impossível. Ela é muito rápida, ela é muito fácil. Você vai criar uma linguagem, você vai ter uma comunicação com seu filho, com a sua filha, para a vida toda e vai oportunizar que ele seja socializado. Não negue a Libras para ele, é a língua dele, é a língua natural. E procure se adequar e se adaptar. Vai ser uma convivência linda e muito mais fácil. É isso que eu posso dizer. Obrigada, Kátia Junqueira, secretária da ASNAT, que nos deixou esse lindo recado para nós mães e que mostra que realmente é preciso superação e também dedicação. Falando em esporte, vamos parabenizar Thalita Simplício, deficiente visual, que junto com seu guia ganharam o Campeonato Mundial de Deficientes, a corrida de 400 metros. Parabéns, Thalita, pelo seu desempenho, pela sua determinação e por nos mostrar que com dedicação é possível ter sim essas grandes vitórias. Mais uma vez, parabéns. E o programa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.